A noite estava quieta, mas um grito rasgou o silêncio, vindo de dentro do tribunal. A sala estava cheia, mas todos congelaram, como se o som fosse uma sentença inescapável. No chão, um corpo caído, sem vida. O caos se espalhou rapidamente, enquanto os seguranças correram para controlar a multidão. O juiz pálido não sabia o que fazer. O que aconteceu? Murmurou, sua voz quebrando. Lucas, o detetive, estava do lado de fora, ouvindo o alvoroço. Algo estava errado, ele sentia. Ele entrou, os olhos fixos no corpo no chão, tentando entender o que o grito significava. A vítima não era quem pensávamos, pensou consigo mesmo, sabendo que a investigação acabara de começar, e com ela, um mistério mais profundo do que ele poderia imaginar. Lucas entrou no tribunal, os olhos fixos no corpo caído. Ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas sabia que algo estava profundamente errado. O ambiente estava tenso, e ele podia sentir que o ar estava denso, como se o próprio tribunal estivesse retido à respiração. Ele se aproximou do corpo, seus passos ecoando na sala silenciosa. A vida daquele homem tinha terminado de forma abrupta, e agora ele seria a chave para algo maior. Quem seria capaz de cometer um crime tão ousado dentro de um lugar como este? Pensou Lucas, observando os detalhes ao redor. Cada peça de evidência era uma pista, e ele precisava ser rápido, pois a verdade estava ali, mas escorregadia, como a água entre os dedos. O caso não era apenas um homicídio, era um enigma. Carlos, o advogado, estava nervoso, mas tentou manter a compostura. Ele sabia que algo estava errado, mas preferia não se envolver mais do que o necessário. Enquanto olhava o corpo no chão, pensava em como sua vida poderia mudar com esse acontecimento. A presença de Lucas no tribunal só aumentava a tensão no ar. Eu sei que você está pensando o que todos estão pensando, disse Carlos, aproximando-se do detetive. Mas eu garanto, não tenho nada a ver com isso. Mas havia algo em seu olhar que não era sincero. E Lucas o observou com desconfiança. Você está me dizendo a verdade, Carlos? O advogado balançou a cabeça e evitou os olhos de Lucas. Você deve ter mais a perder do que está deixando transparecer. Era evidente que havia algo mais naquela história do que qualquer um estava disposto a admitir. Enquanto o tribunal se acalmava, uma figura entrou silenciosamente pela porta dos fundos. Era Maria, a esposa da vítima. Seus olhos estavam vermelhos de choro, e seu corpo tremia. Ela foi até o corpo, tocando-o com dedos trêmulos, como se quisesse sentir a última conexão com a vida que se fora. Eu não entendo, sussurrou ela, sua voz baixa, mas cheia de dor. Por que ele? Por que agora? Lucas se aproximou e colocou uma mão no ombro dela, tentando oferecer algum consolo. Você precisa ficar calma, Maria. Vamos descobrir o que aconteceu, eu prometo. Mas as palavras de Lucas pareciam inúteis diante da dor que Maria carregava. Ela se afastou do corpo, mas seus olhos não saíam do marido caído. O silêncio no tribunal se fez ainda mais pesado, enquanto todos aguardavam alguma explicação. Lucas se afastou de Maria e olhou para o corpo novamente. Algo estava errado, mas ele não conseguia entender o que exatamente. Então, uma figura misteriosa surgiu à sua frente. Clara, uma antiga amiga do detetive, entrou na sala. Ela olhou para o corpo e depois para Lucas, seus olhos carregados de uma sabedoria sombria. Você está em uma situação difícil, Lucas, disse ela com uma voz calma, mas firme. E isso acabou de começar. Lucas a encarou, confuso. O que você sabe, Clara? Ela não respondeu de imediato. Eu sei mais do que você imagina, disse ela finalmente, antes de se afastar silenciosamente. Lucas ficou ali, com a sensação de que o caso havia tomado um rumo ainda mais sombrio. Ele sabia que a chave para resolver esse mistério estava com Clara, mas ele ainda não sabia o que exatamente ela escondia. Lucas entrou em casa, cansado, e com uma mente cheia de pensamentos. As luzes apagadas refletiam seu estado de espírito,
vazio e cansado. Ele retirou o paletó e jogou sobre o sofá. Não conseguia deixar de pensar no caso. Maria, a esposa da vítima, ainda o assombrava, com os olhos perdidos e a dor nítida em sua face. Ele sabia que ele estava envolvido em algo grande, mais do que ele imaginava. No entanto, algo ainda não se encaixava. Ele sabia que Carlos estava escondendo algo, mas não conseguia descobrir o que era. Eu preciso de mais informações, pensou. Então, seus pensamentos foram interrompidos por um som de batida na porta. Era Felipe, o jornalista que estava investigando o caso. Você tem 1 minuto? Perguntou, sem esperar resposta. Felipe entrou, fechando a porta atrás de si. Ele parecia apreensivo, seu olhar fixo em Lucas. Tenho algo que pode mudar tudo, disse Felipe, colocando uma pasta sobre a mesa. Lucas o olhou desconfiado, mas o jornalista continuou. Carlos, ele tem uma conexão com a vítima, mais profunda do que você imagina. O detetive não disse nada, mas sua expressão mudou. Ele sabia que Carlos estava escondendo algo, mas nunca pensou que fosse tão grave. E o que mais você sabe? Perguntou Lucas, a tensão começando a crescer. Felipe respirou fundo, hesitou por um momento e então revelou o que sabia. Carlos estava sendo chantageado. Mas quem está por trás disso? Perguntou Felipe, a pergunta pairando no ar. Lucas e Felipe saíram rapidamente do apartamento. O jornal estava fechado naquela hora, mas Felipe sabia de um lugar onde eles poderiam encontrar mais respostas. Eu posso levar você até ele, mas não sei por quanto tempo vou conseguir ajudá-lo, disse Felipe enquanto se dirigiam ao carro. A noite estava fria e silenciosa, e a cidade parecia mais distante do que nunca. Lucas não sabia se confiava plenamente em Felipe, mas naquele momento ele não tinha outra escolha. Eles precisavam encontrar mais informações sobre Carlos, e isso era uma corrida contra o tempo. No caminho, Lucas refletiu sobre o caso, sua mente incapaz de desligar. O que Carlos está escondendo? Pensou. A pergunta ainda estava em sua cabeça, mas não havia resposta clara. Eles chegaram a um café escondido no centro da cidade. O local estava vazio, exceto por um homem que se encontrava em uma mesa no canto, com um casaco escuro e um chapéu que cobria parcialmente seu rosto. Felipe o reconheceu imediatamente. É ele, disse baixinho, com um olhar preocupado. Lucas se aproximou, observando o homem, que parecia mais uma sombra do que uma pessoa real. O café estava vazio, mas a tensão no ar era palpável. Você tem certeza de que ele vai falar? Perguntou Lucas, a voz baixa. Ele é a chave. Lucas, respondeu Felipe, sentando-se à mesa. O homem no canto levantou os olhos e olhou diretamente para Lucas. Eu sei por que você está aqui, disse ele, com uma voz grave e misteriosa. O homem no canto sorriu de maneira enigmática. Você não está procurando por respostas, Lucas, disse ele, a voz profunda e lenta. Você está procurando por algo muito mais perigoso. Lucas se recostou na cadeira, os olhos fixos no homem. O que você sabe sobre Carlos? Perguntou ele, sua paciência se esgotando. O homem hesitou, depois se inclinou para a frente. Carlos não é quem você pensa que ele é, disse ele, em um sussurro. Ele tem envolvimento com algo muito maior, e se você continuar nesse caminho, vai acabar sozinho. Lucas ficou em silêncio, absorvendo as palavras. O homem se levantou abruptamente, deixando uma nota sobre a mesa. A resposta está onde você menos espera, mas não procure muito, ou vai se arrepender. E com isso, ele desapareceu na noite, deixando Lucas e Felipe com mais perguntas do que respostas. A investigação de Lucas estava ganhando velocidade, mas cada pista parecia levar a mais perguntas. Ele vasculhou o arquivo com os detalhes da vítima e encontrou algo que não fazia sentido. A ligação entre Carlos e o homem misterioso do café não era apenas profissional, mas algo mais pessoal.
Ele sabia que a resposta estava em algum lugar entre as mentiras, mas não sabia como chegar até ela. A verdade está lá fora, pensou Lucas, mas em sua cabeça, ela estava se tornando cada vez mais turva. Ele precisava encontrar mais evidências. Durante a noite, ele revirou os registros, conversou com informantes, mas ainda assim, nada concreto surgia. Cada descoberta só aprofundava o mistério, e ele começou a duvidar da própria intuição. O medo de estar perdendo o controle começava a crescer. Felipe encontrou algo importante durante uma visita à delegacia. Lucas, você precisa ver isso. O chefe de polícia, Duarte, tem uma ligação direta com o caso, disse ele ao telefone. Lucas ficou parado por um momento, o telefone pressionado contra o ouvido, tentando processar as palavras. Duarte? O chefe de polícia? Isso não fazia sentido. Ele sabia que o sistema estava corrompido, mas nunca imaginou que chegaria até as altas esferas da polícia. Com a mente acelerada, Lucas pegou as chaves do carro. Vou até lá agora, disse ele, desligando rapidamente. Quando a realidade começa a desmoronar, ele sentiu o peso da investigação crescer. A corrupção que ele temia estava mais perto do que imaginava, e ele precisava saber o quanto Duarte estava envolvido. No momento em que Lucas entrou na delegacia, o ambiente era pesado, como se todos ali soubessem algo, mas ninguém quisesse falar. Ele procurou Duarte no seu escritório, e quando o encontrou, o chefe de polícia estava com um olhar frio. O que você sabe sobre Carlos? Lucas perguntou diretamente sem rodeios. Duarte não hesitou. Eu não sei de nada, respondeu ele de forma seca, mas a maneira como olhou para Lucas fez o detetive sentir que ele estava mentindo. Algo estava sendo escondido. Você vai me dizer a verdade, Duarte, ou eu vou ter que descobrir tudo sozinho, ameaçou Lucas. O chefe de polícia não parecia abalado, mas Lucas sabia que estava perto de descobrir algo crucial. Ele só precisava de mais um empurrão. Lucas deixou a delegacia com a sensação de que estava mais perto da verdade, mas ainda sem provas concretas. A conversa com Duarte havia sido inútil, mas Lucas sabia que o chefe de polícia estava envolvido. Durante os próximos dias, ele investigou mais a fundo, indo atrás de fontes externas. Foi então que uma nova pista surgiu, uma carta anônima enviada para Maria, a esposa da vítima. Ela afirmava saber algo sobre o passado de Carlos. Com a carta em mãos, Lucas se preparou para visitar Maria novamente. Algo grande estava prestes a ser revelado, e ele sabia que essa seria a chave para desvendar o caso. Mas a dúvida ainda pairava. Ele estava realmente no caminho certo ou sendo manipulado? Lucas chegou à casa de Maria, a carta anônima em sua mão. Maria o recebeu na porta, seu olhar vazio e distante. O que há na carta? Ela perguntou, com a voz quebrada. Lucas entregou a carta, e Maria a leu em silêncio, as palavras pesando sobre ela. Carlos estava em perigo, ela murmurou, mais para si mesma do que para Lucas. Ele não podia mais sair disso. O que Maria não sabia era que a carta é só o começo. Você não sabe o que ele estava realmente fazendo, Maria, disse Lucas, tentando conectar as peças. A esposa da vítima olhou-o com um olhar distante. Eu sei mais do que você pensa. Ela respondeu, com um tom triste. A verdade estava começando a emergir, mas com ela, novas perguntas e mais segredos. O peso das últimas descobertas continuava a pressionar Lucas. As peças do quebra-cabeça finalmente estavam começando a se encaixar, mas a revelação que ele encontrara era de partir o coração. O segredo que ele estava buscando estava bem diante dele, mas ele nunca imaginou que chegaria até isso. Durante sua investigação, Lucas descobriu que a vítima não era quem todos pensavam. O nome de Carlos estava ligado a um passado sombrio e cheio de mistérios. Ele foi até o arquivo da vítima mais uma vez, agora com uma nova perspectiva. Aquele não era um simples caso de homicídio, era muito mais do que isso. A vítima estava envolvida em algo maior.
algo que Lucas ainda não compreendia completamente. A verdade agora parecia muito mais perigosa do que qualquer um imaginaria. O telefone de Lucas tocou no momento em que ele começava a entender a gravidade da situação. E era Felipe, que estava tão agitado quanto ele. Lucas, você precisa ouvir isso. Acabei de descobrir algo incrível, disse ele rapidamente. O nome da vítima, ele estava ligado a um escândalo político. E Carlos, ele esteve no centro disso. Lucas sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que você está dizendo? Como isso é possível? Felipe respirou fundo. Eu tenho documentos, provas de transações suspeitas e uma conexão direta entre Carlos e pessoas influentes. Lucas sabia que essa era a virada que ele precisava. Agora, tudo fazia sentido. Carlos estava envolvido com gente poderosa, e isso colocava tudo em risco. Ele precisava agir rápido. Com as novas informações em mãos, Lucas se encontrou em um dilema. Agora que sabia da conexão de Carlos com um escândalo político, ele precisaria confrontá-lo. Mas Carlos estava preparado para isso. Lucas sabia que o advogado tinha mais a esconder do que parecia, e o confronto seria inevitável. Ele entrou no escritório de Carlos, onde o advogado estava sentado, calmamente, como se já soubesse o que estava por vir. Eu sei o que você está fazendo, Carlos. Está envolvido em algo muito maior do que você acha que pode controlar, disse Lucas, sua voz baixa e ameaçadora. Carlos não se moveu, mas seus olhos brilhavam com algo oculto. Você não sabe nem metade do que está em jogo, Lucas, respondeu Carlos com um sorriso frio. Está fora do seu alcance agora. A conversa entre Lucas e Carlos era tensa, com palavras pesadas sendo trocadas a cada momento. Carlos, que antes parecia tão confiante, agora estava começando a se desconcertar. Você vai me pagar por isso, Lucas disse com firmeza. Eu vou revelar tudo. Carlos não respondeu imediatamente, mas o olhar em seus olhos indicava que ele estava tomando uma decisão. Você acha que pode me intimidar, Lucas? Carlos finalmente falou, sua voz baixa, mas cheia de ameaça. Eu sou mais poderoso do que você imagina. Mas Lucas estava determinado. A verdade sempre vem à tona, e eu vou encontrá-la, não importa o que aconteça, afirmou. Carlos apenas sorriu, como se tivesse um truque final na manga. Lucas saiu do escritório de Carlos, sentindo uma mistura de raiva e frustração. Ele sabia que a verdade estava mais distante do que nunca. Mas o jogo estava mudando. As peças estavam se movendo, e ele estava mais perto de revelar quem estava por trás do assassinato. Porém, ao sair para a rua, algo ainda não se encaixava. Lucas olhou para o céu escuro acima de si, as nuvens pesadas e ameaçadoras. Eu vou acabar com isso, pensou, sua mente acelerada. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, ele recebeu uma ligação. O som da voz do outro lado era familiar e cheia de desespero. Lucas, você precisa me ouvir. Eles sabem onde você está, a voz disse. O medo agora era palpável. Quem estava ameaçando Lucas? A resposta parecia mais próxima, mas também mais perigosa. A manhã estava fria e sombria quando Lucas chegou ao tribunal. A cidade parecia mais distante, mais indiferente ao peso da verdade que ele estava prestes a revelar. O caso estava se aproximando de um ponto de inflexão, mas ele sabia que o confronto final não seria fácil. Dentro do tribunal, a sala estava cheia, mas o silêncio era ensurdecedor. Lucas entrou e se posicionou em frente ao juiz, o peso das evidências nas mãos. A sala estava carregada de tensão. Ele olhou para Carlos, que estava sentado à mesa de defesa, com um sorriso calculista no rosto. É hora de a verdade vir à tona, pensou Lucas, a raiva e a determinação transbordando nele. Mas ele sabia que Carlos não cairia sem lutar. Prepare-se, Carlos, ele pensou, porque o jogo vai virar. O advogado de defesa, Carlos, estava no centro da sala,
enfrentando a acusação com uma calma desafiadora. Lucas sabia que o momento da verdade tinha chegado. O que você tem a dizer, Carlos? Perguntou o promotor, sua voz firme. Carlos se levantou lentamente, ajustando o paletó, e olhou para Lucas com um sorriso tranquilo. Você acha que me pegou, não é? Disse ele, sua voz baixa, mas cheia de confiança. Eu não sou o único envolvido, Lucas. Você está se esquecendo de algo maior, algo que você ainda não viu. Lucas o observou em silêncio, tentando decifrar o que Carlos estava sugerindo. Mas antes que ele pudesse reagir, Carlos soltou a bomba. Eu não sou o único culpado aqui. O verdadeiro mestre por trás disso tudo é alguém muito mais próximo de você. A sala ficou em silêncio absoluto. Lucas não pôde acreditar nas palavras que acabara de ouvir. Carlos estava insinuando algo ainda mais sombrio. Algo que desafiava tudo o que ele sabia sobre o caso. O promotor ficou perplexo, mas Lucas sentiu uma pontada de medo em seu peito. Quem seria capaz de estar por trás disso? Ele se perguntou, sua mente acelerando com possibilidades. A sala parecia girar ao seu redor enquanto ele tentava processar a nova informação. O jogo estava mudando, e Lucas sentiu que estava prestes a ser derrubado. Com uma força renovada, ele se virou para o promotor e disse: Eu preciso de uma investigação mais profunda. Nós estamos lidando com algo muito maior aqui, e Carlos não é o único culpado. A sala se encheu de murmúrios, enquanto todos se perguntavam quem mais poderia estar envolvido. Se perguntavam quem mais poderia estar envolvido. Lucas não perdeu tempo. Ele sabia que para provar sua teoria, ele precisaria agir rápido. Ele reuniu todas as informações disponíveis e começou a investigar ainda mais a fundo. Durante a noite, ele revisou cada detalhe do caso, cada documento, e então, em um momento de clareza, algo se iluminou em sua mente. Ele havia encontrado a conexão que precisava. Eu estava certo, murmurou para si mesmo, pegando o telefone e discando rapidamente. É hora de colocar o plano em movimento. Ele estava prestes a enfrentar o verdadeiro culpado, mas sabia que o confronto não seria fácil. Vai ser agora ou nunca, pensou, enquanto se preparava para o momento decisivo. Mas ele ainda não sabia até onde esse último movimento o levaria. O som de passos apressados ecoou pelo corredor do tribunal enquanto Lucas se dirigia para o salão principal. Ele sabia que o momento final havia chegado. O confronto estava prestes a acontecer. Ele entrou na sala com a certeza de que Carlos seria finalmente desmascarado, mas o que ele não sabia era que a verdade seria mais devastadora do que imaginava. Quando ele se aproximou da mesa de defesa, Carlos estava de pé, sorrindo como se tivesse vencido. Eu sabia que você viria, Lucas, disse Carlos, sua voz cheia de ironia. Mas antes que pudesse dizer mais, Lucas o interrompeu. Você não vai sair impune, Carlos. Eu tenho tudo o que preciso para acabar com isso agora. Carlos ficou em silêncio, sua expressão mudando de confiança para apreensão. O jogo estava perdido para ele. A resolução do caso finalmente parecia ao alcance de Lucas, mas o peso das decisões estava começando a se mostrar. Após o confronto no tribunal, ele estava em seu carro, as mãos firmemente no volante, mas a mente ainda em conflito. Ele sabia que a justiça, se é que viria, não seria simples. A dor que Maria carregava, a culpa que Carlos sentia e o vazio que ficou após tantas revelações estavam todos pesando sobre ele. A verdade não vai consertar tudo, Lucas pensou, enquanto dirigia pelas ruas vazias. Ele olhou pela janela, observando as luzes da cidade passando como borrões, e se perguntou se algum dia conseguiria se livrar da sombra deste caso. O peso das escolhas feitas era agora tão pesado quanto o próprio mistério, mas ele tinha feito o que podia. A justiça agora era uma questão de tempo. Maria, a esposa da vítima, finalmente encontrou um momento de paz, mas era uma paz amarga. Ela sentou-se no sofá de sua casa, o olhar perdido no vazio, enquanto as memórias da noite do assassinato voltavam a ela.
A vida dela nunca mais seria a mesma. Eu consegui suportar até aqui, disse ela em voz baixa, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas e agora? O que faço com essa dor? Lucas a procurou, tentando confortá-la de alguma forma, mas as palavras não pareciam ser suficientes. Eu fiz o que pude, Maria, disse ele, sua voz suave mas cheia de incerteza. Ela olhou para ele, sem realmente vê-lo. A dor nunca vai passar, Lucas. Não importa o que aconteça. As palavras dela ecoaram na mente de Lucas enquanto ele se afastava, sabendo que a dor de Maria nunca seria completamente curada pela justiça. Lucas não conseguia evitar as lembranças de seu próprio passado enquanto observava Maria. Observava Maria. Suas próprias perdas estavam de alguma forma conectadas à dor dela. Ele sabia o que era perder alguém querido e sentir que o mundo não se importava, que nada poderia reparar o que havia sido arrancado. Eu não posso salvar você, Maria. Só posso te dar a verdade, pensou Lucas, enquanto o peso do caso o consumia. Mas a verdade também estava ligada à sua própria culpa. Ele não conseguia esquecer os erros do passado, as promessas não cumpridas. Eu não sou o herói que todos pensam, pensou, enquanto caminhava de volta para seu carro. Ele havia resolvido o caso, mas a verdade não lhe trazia paz, apenas mais perguntas sobre seu próprio futuro. Clara, a amiga de longa data de Lucas, o procurou depois de dias de silêncio. Ela o encontrou sentado em uma cadeira no seu apartamento, com a cabeça baixa e os olhos distantes. Lucas, disse Clara, sua voz suave, mas cheia de preocupação. Você fez o que podia. Não pode carregar o peso do mundo sozinho. Ele olhou para ela, um pouco surpreso pela visita. Eu não posso esquecer, Clara. O que aconteceu não vai sumir. Eu não posso simplesmente seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Clara se sentou ao seu lado e colocou a mão sobre a dele, tentando oferecer algum tipo de conforto. Às vezes, a justiça não traz a paz. Lucas, ela disse, sua voz triste, mas verdadeira. Lucas ficou em silêncio absorvendo suas palavras. No fundo, ele sabia que ela estava certa. A justiça nunca era tão simples quanto parecia. Enquanto Lucas se preparava para deixar o apartamento, uma sensação de desolação o envolveu. Ele sabia que tinha feito o que podia, mas a dor que restava não seria curada tão facilmente. Carlos havia sido preso, mas a vitória parecia amarga. Lucas olhou pela janela, vendo a cidade se estender diante dele, mas, por dentro, ele sentia que ainda havia algo faltando. Eu tentei, mas o que restou? Ele pensou. O silêncio da cidade parecia refletir sua própria solidão. Maria, Carlos, o caso, tudo parecia tão distante agora, como se o peso do crime tivesse se espalhado para além do tribunal e da justiça. O som da cidade à noite parecia indiferente a tudo o que ele tinha passado. Lucas se afastou da janela, pronto para seguir em frente, mas sabendo que a cicatriz deixada pelo caso nunca desapareceria completamente. Lucas estava sozinho em seu escritório, revisando mais uma vez os documentos do caso. Algo ainda não estava certo. Ele pensou que tudo estava resolvido, mas a sensação de que havia algo mais não o deixou em paz. Foi quando o telefone tocou. A voz do outro lado era familiar, mas carregava uma urgência que Lucas não conseguia ignorar. Lucas, você não entende? Eles sabem onde você está. A voz disse com um tom apavorado. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem está atrás de mim? Ele perguntou, a voz tensa. A voz hesitou por um momento antes de responder. Não é apenas Carlos. Há mais pessoas envolvidas. Você está em perigo. O que ele pensava ser o fim do caso agora parecia ser apenas o começo de algo muito maior e mais ameaçador. A ameaça parecia iminente, e Lucas sabia que não podia mais confiar em ninguém. Ele rapidamente reuniu suas coisas, guardando os documentos importantes em sua bolsa.
Mas antes que ele pudesse sair, a porta de seu escritório se abriu com força. Felipe entrou, ofegante, e com uma expressão de pânico no rosto. Lucas, eles sabem de tudo. Eles estão vindo atrás de nós, disse Felipe, a voz tremendo de medo. Lucas se virou rapidamente, tentando processar as palavras de Felipe. Quem, Felipe? Quem está atrás de nós? Felipe olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Eu não posso falar mais aqui, mas você precisa me seguir agora, ou será tarde demais. Lucas sentiu o coração acelerar. O perigo estava mais perto do que ele imaginava. Eles saíram rapidamente do escritório com a sensação de que estavam sendo observados a cada passo. Lucas sentiu o peso da situação se intensificar enquanto olhava para as ruas vazias, procurando qualquer sinal de movimento. Onde devemos ir agora, Felipe? Perguntou Lucas, sua voz tensa. Felipe olhou ao redor, seu corpo se movendo de maneira furtiva. Eu tenho um lugar, mas não podemos ficar muito tempo. Eles correram pelas ruas desertas, o som de seus passos ecoando, enquanto o medo os consumia. Lucas sentia que as peças do caso ainda estavam longe de se encaixar. A verdade está em algum lugar, mas onde? Pensou. A sensação de que alguém estava sempre um passo à frente nunca o deixou. Eles chegaram a um prédio abandonado que Felipe havia indicado como um local seguro. Dentro o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som dos passos deles, ecoando nas paredes vazias. Aqui é seguro por enquanto, disse Felipe, tentando recuperar o fôlego. Mas Lucas ainda não estava convencido. E quem mais sabe sobre isso, Felipe? Perguntou ele, a voz séria. Felipe hesitou antes de responder. Eu não sei, mas eles têm olhos em toda parte. Lucas, se continuarmos assim, vamos acabar descobrindo coisas que talvez não consigamos lidar. O medo agora estava evidente nas palavras de Felipe. Lucas sentiu que o jogo estava mais complexo do que ele imaginava, e que cada resposta só trazia mais perguntas. Enquanto estavam no prédio abandonado, a última revelação os atingiu como um raio. Lucas encontrou um envelope escondido em uma gaveta de um escritório antigo. Ao abri-lo, encontrou provas de uma conspiração ainda maior envolvendo pessoas do governo e da polícia. Controlador Bedes, diabo. Pais ouvindo pessoa, cantanto polícia. Isso vai mudar tudo, disse Lucas, sua voz tensa. Agora sabemos quem está por trás disso. Felipe olhou para Lucas, preocupado. Nós não podemos seguir com isso, Lucas. Eles vão nos caçar. Lucas sabia que Felipe estava certo, mas também sabia que não podia parar agora. Não vou deixar isso para trás. A verdade precisa vir à tona, não importa o custo. Mas as palavras de Felipe continuaram a ecoar na sua mente. E se não conseguirmos sobreviver a isso? O futuro estava incerto, mas uma coisa era clara: o jogo estava prestes a mudar para sempre.